As pessoas já estão entendendo que tem outras coisas que importam mais, que é uma qualidade de vida, que é eu conseguir ter tempo para outras coisas, além de só trabalho, trabalho, trabalho. E as empresas estão se adaptando com isso. Olá, tudo bem? Esse é o MCAP Entrevista, eu sou Elane Costa e hoje a gente vai falar de um assunto que é do interesse de todo empresário, que é quando a gente pensa ali em cuidar da nossa situação trabalhista, né? Toda empresa tem pessoas e ali, o mais questão nem são as pessoas, mas é a legislação, né? Então a gente vive no Brasil que as coisas mudam quase toda semana e aí você fica perdido sem saber se você está ou não fazendo as coisas do jeito correto. Pelo menos eu aqui às vezes me pergunto, a gente faz, estuda, mas olha, de verdade, é muito difícil, porque assim, fazendo um parêntese com a nossa área, que é trabalhar com o digital, né, a gente entende que as coisas também mudam o tempo todo, a gente sente a mudança, né, já há 7 anos trabalhando com isso. Quando a gente começou era uma outra realidade completamente diferente, hoje é outro esquema. E aí, eu acho que em todas as áreas é desse jeito, né? E é por isso que a gente precisa contar com um especialista realmente para tirar as nossas dúvidas. E hoje é exatamente o que a gente vai ter aqui, porque hoje eu estou recebendo a doutora Kátia Binotti, que ela é da Binotti Sulay Advogados, especialista em direito empresarial. E ela ajuda as empresas a navegarem com segurança justamente pelas essas regulamentações trabalhistas aqui no Brasil. Então, tem mais de 20 anos de experiência e ela vai hoje ajudar a gente aqui, tirando as nossas principais dúvidas sobre essa parte de direito do trabalho. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Elaine? Obrigada. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa, né, receber você para falar do assunto tão importante, né, entender um pouco, trazer um pouco dos seus insights, né, as dicas. Eu sempre falo assim que uma das coisas que, às vezes você tem um problema e em um episódio como esse você consegue descobrir a solução para o seu problema, né? Porque vem alguém aqui que traz realmente o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo ali no dia a dia, traz a sua realidade e você às vezes consegue resolver, tirar uma dúvida assistindo aí 40 minutos, 1 hora de episódio. Então, Vem ali um insight que a pessoa já consegue identificar que, puxa, eu passo por isso na minha empresa e às vezes nem sabia que era um problema. Isso que é sim, curioso, eu acho que na sua né? área deve acontecer muito isso, né? Muito, Então, conta um muito. pouquinho pra gente, você sempre quis ser advogada? Sempre, Elaine, sempre, desde criança. Quando criança, eu sonhava em ser juiz, achava bonito, aquela coisa de imponente que nós vimos, inclusive em filme e tudo mais, mas acho que sempre trouxe no sangue, assim, não tenho advogados na família, mas sempre sonhei, sim, em fazer direito, fiz direito, tanto que eu nunca nem fiz vestibular para outra área. E aí, desde o primeiro ano de estágio, no final da faculdade, trabalhei, me deparei com um direito do trabalho, fiz estágio já em ferrovias, em empresas, e aí fui, me formei, trabalhei em grandes escritórios, grandes bancas, porque lá atrás, há 20 anos, para aprender na prática o direito, nós iríamos fazer, né? Os advogados saíam da faculdade só com a teoria e íamos ali fazer estágios em grandes escritórios. Trabalhei por alguns anos em escritórios, depois eu migrei para o mundo corporativo, trabalhei alguns anos dentro de jurídico de empresas como GPA, TOTUS, empresas multinacionais, e aí chegou um determinado momento que eu falei, eu quero algo além. Eu não quero ser uma advogada interna de empresa, eu quero ajudar as empresas de alguma forma, até porque o que eu via no meu dia a dia nas empresas? As empresas sofrendo demais, com muitas ações, sem pensar, conseguir dar tanta atenção ao preventivo, de uma forma que se ela atuasse ali na causa raiz, aquela demanda, aquela contingência, sim, ela iria diminuir. Foi aí que eu comecei a pensar em como empreender de uma forma diferente, tentando com esse olhar de ajudar as empresas. Foi aí que eu comecei a estudar o compliance trabalhista. Então, hoje, predominantemente no escritório, eu atuo com o compliance trabalhista. É claro que nós temos também o departamento de contencioso, nós ajudamos ali a empresa a lidar com o contencioso, inclusive com foco em projetos de acordos, para diminuir as ações efetivamente. E, em paralelo a isso, nós trabalhamos de uma forma para reduzir esse passivo. Além de reduzir, para a empresa não está, né, adequada à legislação dentro do compliance, como nós dissemos, porque além das empresas diminuírem o seu risco de
ações, o risco financeiro, fiscalizações, autuações, é o risco reputacional, que hoje em dia está muito em voga. Sim, muita. A reputação, né, para muitas empresas, para todas as empresas, né? E a empresa vai crescendo, né? Acho que vai ficando cada vez mais relevante ela se preocupar com isso. Então, atuar ali na causa, né? Essa é muito mais barata, é o que a gente sempre fala. Eu fiz aqui já 2 entrevistas e a gente falou exatamente a mesma coisa. Atuar na prevenção, atuar quando começou ali a perceber que tem um probleminha, que a coisa não está acontecendo, já atuar. E nesse caso ainda é o antes, né? É você ter processos, é você entender que legislação que você tem que atender, e como é que você vai atender, os seus processos, os seus relatórios, os seus sistemas, para atender essa legislação, né? Exatamente. Cada negócio, cada segmento de cada empresa, ela tem a sua peculiaridade que precisa ser analisado para a empresa entender se ela está realmente adequada. Porque, veja, às vezes a empresa não sabe, ela não tem esse conhecimento. E aí, quando ela se depara, ela já está ali incorrendo num risco que ela sequer sabia que existia. É por isso a importância desse olhar preventivo que a gente consegue atuar junto com o compliance. Por exemplo, quando eu entro numa empresa e faço aquele diagnóstico inicial para entender se a empresa está totalmente em conformidade com a legislação ou não, que é através de uma espécie de uma auditoria, que é mais abrangente do que uma simples auditoria nos seus documentos. Eu faço uma auditoria completa dentro da área trabalhista e consigo, ao final, emitir um relatório e a empresa vai conseguir identificar se ela está regulamentada ou se ela não está. Além dessa parte de regulamentação com a legislação, Elaine, nós também conseguimos identificar outros fatores, como, por exemplo, se a empresa está tendo muito turnover, nós vamos entender o porquê. Se é um problema de assédio que está ocorrendo dentro da empresa que a empresa sequer imagina. Se ela está tendo um problema de absenteísmo, pode ser que alguns colaboradores estejam passando por um burnout. E, às vezes, a empresa realmente não tem conhecimento. Às vezes, depende da área. Então, isso nós conseguimos trabalhar e ajudar e implantar ferramentas para sanar esse problema tão sério hoje dentro das empresas e muito comum. Além de sério, realmente é muito comum. Então, a importância, a gente, inclusive... Nós estamos agora no Abril Verde, que se está trabalhando, estamos falando muito sobre a importância da saúde mental. Essa é uma pauta que nós olhamos muito dentro do compliance e nós sempre orientamos e ajudamos a empresa nesses aspectos para que ela consiga diminuir, né? E ajudar os seus colaboradores em relação à saúde mental, que é um tema que tem realmente sido muito desafiador aí dentro das empresas, principalmente quando uma empresa, quanto maior ela é, quanto mais colaboradores, esses problemas eles vão sendo cada vez mais desafiadores na mesma medida. Porque aí já bate numa questão de cultura, de criação de cultura, de entender, assim, que tipo de liderança você vai colocar, porque muitas vezes, assim, uma das coisas que a gente vê muito é que as empresas têm problema na liderança, né? Sim, tem ali sempre uma pessoa que não sabe lidar com as outras pessoas, e aí... mas a culpa é sempre do líder. Não, às vezes você tem realmente uma pessoa na equipe que é uma pessoa que não tem a ver com a cultura da empresa, e já é uma outra questão também, né? Então, tem que ter um casamento ali. Se você tem uma cultura... Todo mundo tem que se adequar àquela cultura da empresa. Tanto e a o líder cultura ela é quanto o criada, liderado. né? Às vezes a empresa ela quer ter aquela cultura, mas que ela ainda está muito longe. Então, nós conseguimos trabalhar com o compliance a mudança da cultura da empresa e a liderança também. Porque, às vezes, é falta de treinamento, de conhecimento, de prática da liderança. Então, por exemplo, um dos pilares do compliance, que são os treinamentos corporativos, eles podem começar com um treinamento específico para a liderança. Primeiro, para a empresa conseguir criar a cultura na cabeça da alta gestão, dos líderes, dos gestores, para depois sim descer para a corporação toda. Você foi extremamente assertivo. O problema, às vezes, e aliás, na maioria das vezes, eles podem vir sim da liderança. Então, nós começamos com um trabalho a partir daí para mudar a cultura, para a empresa conseguir chegar naquela cultura que ela pretende dentro da empresa dela. Nossa, perfeito. Porque é assim que a empresa vai conseguir ter o resultado dela, né? Então, as empresas que têm uma cultura mais focada em inovação, né? Então, startups e tal, que ela tem uma cultura que é dinâmica, né? As coisas mudam muito rápido e tal. Então, tem pessoas que se adequam bem ao perfil, tem pessoas que não.
né? Que ela vai ter Exato. dificuldade de acompanhar. E aí não é nenhum problema da empresa, nem problema da pessoa. É um problema que às vezes Do é perfil querer, do profissional, né? é querer que nem aquele joguinho da criança, querer colocar um quadrado na estrela, né? Exatamente. E aí é importante identificar o quanto antes para realmente sanar. Não faz sentido, e um feedback e tá tudo bem. É isso, é identificar o perfil do profissional, o perfil da empresa. Uma indústria, por exemplo, tem perfil de profissionais completamente diferentes de uma empresa de tecnologia. É um outro estilo de profissional. Então, a empresa tem que conseguir identificar isso quanto antes para ela conseguir realmente ter a cultura forte ali dentro. E na sua opinião, assim, quais são os principais erros hoje que os empresários cometem nessa área? Eu acho que é não olhar justamente para o preventivo. Vou te dar um exemplo, a empresa que acredita que não tem que pagar PLR, por exemplo, um programa de PLR, se ela não for obrigada. Porque a lei diz, né? A empresa que é ou não é obrigada, de acordo muitas vezes com uma convenção coletiva. Se ela não tem obrigação, ela acaba deixando. Mas aí, será que isso não engaja? Não vai acabar engajando os empregados? Será que é uma forma dela engajar e ela vai ter muito mais resultado com os funcionários trabalhando satisfeitos e felizes? Então, ela precisa ter esse olhar preventivo, porque o trabalhador que está satisfeito, o empregado que está feliz no trabalho, ele vai performar muito melhor, a empresa não vai sofrer com turnover, porque assim, a saída e recontratação de empregados é um custo altíssimo para a empresa, que na maioria das vezes não vale a pena. Então, a importância de olhar para o preventivo, parar e contratar um profissional para sentar e olhar para um todo, fazer realmente um raio-x ali da empresa, para entender aonde ela pode melhorar e aonde ela pode ser que esteja ali errando e corrigir, para a partir daí sim criar essa cultura para ela poder crescer e crescer de forma saudável e faturar e lucrar mais, que é o objetivo de toda empresa, né? Obviamente. Não, com certeza, faz todo sentido isso, né? Que às vezes, assim, ok, eu faço o que está na lei, só que tem os outros aspectos também, né? Das pessoas estarem ali se engajando, participando, né? Como que você faz para motivar a equipe, né? E isso é sempre é uma arte, né? É uma arte, é uma habilidade que as empresas precisam desenvolver dentro das áreas, principalmente de RH. O meu trabalho, eu tenho um apoio, eu preciso de um apoio muito forte ali junto com o RH, porque nós trabalhamos de mão dadas, né? RH e algumas outras áreas também, mas principalmente o RH, que é a área que cuida das pessoas dentro das empresas. É uma área extremamente estratégica, né? Sim. E hoje nem tem, o pessoal tem parado de falar que era RH, né? Ter utilizado gestor de pessoas, gestão de gente, né? Porque o ser humano, recursos, né? Não é mais recurso, né? Não é mais recurso. Essa área de recursos, a área operacional, digamos, que processa a folha de pagamento e tudo mais, isso ficou para departamento de gente, departamento pessoal. O RH, hoje em dia, ele é uma área extremamente estratégica. São profissionais muito bem qualificados que estão dentro dessas áreas, e principalmente encabeçando essas áreas, porque realmente é o coração das empresas. O headcount, o capital humano, ele é o coração da empresa. Então, nós brincamos assim que dentro do compliance também, um bom código de conduta, por exemplo, que vai abarcar ali todos os stakeholders da empresa, que são clientes, fornecedores, mas os principais stakeholders, na minha opinião, são os colaboradores. Porque se eles não estão felizes dentro da empresa, a empresa nunca vai conseguir atingir a cultura que ela quer atingir dentro da empresa, né? Dentro ali da corporação. É o papel social da empresa, né? Assim, ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? E tem uma questão que eu acho que tem tudo a ver também com... Que aí a gente aprende muito isso no BNI também, né? Quando a gente fala assim, poxa, a gente vou gerar uma referência, mas eu não ganho comissão nenhuma, né? Que é o BNI é por gratidão. Givers, né? Você fica feliz quando a pessoa te dá um obrigado pro negócio fechado. Então, nossa, eu consegui fechar porque você... Então, é o giver's gain, ganhar contribuindo. E eu acho que na empresa tem muito isso. É claro que a gente vive no capitalismo, né? Que é cada vez faturar mais e tal. Só que isso tem que ser bom para todo mundo, né? Porque senão, hoje, a gente vê que a geração Z tem trazido muito isso. Que eles não querem mais aquela carreira tradicional, salário, sacrificar a saúde, sacrificar o horário, sacrificar tudo por causa do salário. Eles optam, às vezes, por ganhar menos
mas para ter mais qualidade de vida. Então, a empresa que entender isso, né, ela vai realmente estar conseguindo sair na frente. Sai na frente. Por exemplo, no setor de tecnologia, que é um setor no qual eu atuo bastante, a contratação de profissionais qualificados está difícil, porque é todo um conjunto, não é só a parte técnica que conta mais. O profissional hoje é muito isso do que você falou, não adianta a empresa oferecer um excelente salário se ela precisar, por exemplo, que ele trabalhe muito, de forma constante e com muitas horas extras por dia. Eles não vão aceitar mais, porque realmente, eles, como você disse, as pessoas já estão entendendo que tem outras coisas que importam mais, que é uma qualidade de vida, que é eu conseguir ter tempo para outras coisas, além de só trabalho, trabalho, trabalho. E as empresas estão se adaptando com isso. E as empresas que já entenderam esse tipo de profissional, elas estão saindo na frente, estão ganhando. Porque aí sim, o colaborador ele vai trabalhar mais feliz, mais livre, e isso eu acho que a impressão que eu tenho é que até desperta mais a criatividade do profissional ali, do colaborador, e ele acaba trazendo coisas fantásticas. Por exemplo, como estamos falando de TI, um programador, uma pessoa que trabalha com aí um desenvolvimento, de repente faz coisas incríveis, ele precisa ter essa liberdade para trabalhar, e não sob pressão como se era antigamente. Porque acho que a empresa que ainda está nessa mentalidade de cobrar pressão, cobrar excesso de jornada, ela vai acabar ficando realmente no segundo plano, aí, comparado ao mercado de trabalho, ao mercado, né? Não ao mercado de trabalho, ao mercado em si, falando entre competitividade entre empresas. Ah, legal. Né? E uma coisa que é bem polêmica é a questão do home office, né? O home office, assim, tem empresas hoje que mandaram todo mundo voltar, né? Tem empresas grandes de tecnologia, né? E outras empresas que falam, não, a gente não tem mais escritório, é todo mundo online. Então, é bem interessante, né? E o que a gente percebe, né, no movimento, até falando da própria geração Z, eles dão muita prioridade, muita preferência a empresas que são trabalhos online ou híbridos, né? Que eles não precisam pelo menos, né? Tá todo dia ali, né? Sim. E isso cai também muito no papel da liderança, da gestão. Porque as empresas não precisam cobrar que o colaborador esteja sentado numa mesa das 8 às 17. Ela precisa cobrar entrega. Entrega. Eu preciso da entrega. Então, é óbvio que existem ferramentas minimamente para se trabalhar, onde todos os... E regras, né, que a gente consegue implantar, por exemplo, dentro de um regulamento interno, se o colaborador precisa ou não entrar numa reunião, o tipo de vestimenta que ele tem que estar minimamente de camiseta, não pode estar trabalhando de pijama, enfim, a parte ergonômica, a empresa precisa olhar, independente do empregado estar em casa, a empresa precisa cuidar, isso está na lei, inclusive, de teletrabalho, que a empresa precisa fiscalizar e se certificar de que o colaborador esteja trabalhando num ambiente ergonômico, porque isso pode causar um problema para o empregado no futuro e a responsabilidade vai ser da empresa. Mas, no final do dia, o que importa, o que a empresa precisa conseguir é fazer com que os seus gestores eles consigam trazer essa entrega do colaborador que esteja, por exemplo, 100% em home office. Eu tenho cliente de empresa de tecnologia que não tem sede física. A sede fica numa cidade do interior de São Paulo e eles têm colaboradores em Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, acho que Espírito Santo, e dá super certo. A empresa, a cada ano, ela triplica praticamente de tamanho. Então, é uma questão de... Aí eu reputo realmente que é a questão de ser uma liderança, uma gestão muito, muito bem treinada para cobrar e trazer essa entrega de dentro dos colaboradores. O desafio maior é do gestor em si, né? De trazer o resultado para a empresa através dessa mão de obra que está aí espalhada pelo Brasil. E vou te falar mais, Helena, até fora do Brasil. Porque tem empresas de tecnologia, bancos, talvez outros segmentos também, né? Que é um pouco mais comum, tecnologia, mas que o colaborador decide que ele quer se mudar para fora do país. E essa empresa faz um acordo e concorda com que o colaborador também tem. Muitas pessoas foram para Portugal, querem morar em Portugal, por exemplo, e trabalham para empresas no Brasil. E vice-versa, né? Essa é uma dor também das nossas empresas, porque as empresas de fora estão vindo contratar mão de obra aqui, pagam em dólar, pagam mais,
E aí a competitividade no mercado também está bem acirrada, porque elas contratam assim, Índia, né, contrata muitos trabalhadores daqui do Brasil para prestar serviço para empresa lá no Canadá, na Índia. Ah, então. Ah, E aquela coisa, né? O mundo sem fronteiras, né? O mundo sim, vai ficando cada vez mais sem fronteiras. E eu acho que a tendência também a muitas leis que a gente tem, que são muito diferentes em países, elas acabam muitas coisas sendo trocadas, assim, tendo uma se choca um troca e pouco uma. também, Tem né? coisas que se É. chocam, né? Que são muito diferentes. Uhum. Só que o chocar acaba que no momento você vai precisar começar a questionar isso, né? Tem que globalizar um pouco, Globalizar um porque pouco. o mundo está globalizado. E com o home office, assim, o que você falou, não existe mais fronteiras. Então, é muito interessante. E é saudável para nós, né, como seres humanos, principalmente para nós brasileiros, para nos desenvolvermos, para a gente estar realmente aí no mundo, né? Não falando aqui mais a nível de Brasil, estamos aqui meio que, enfim, isolados. Eu acho que trouxe oportunidade para muitas pessoas também que antigamente não se viam a prestar trabalho, serviço para uma empresa para fora do país. Não, você pode trabalhar para uma empresa multinacional fora do país sem ter sequer ido ao país conhecer a sede da empresa. Nossa, isso é muito interessante, É. né? E aí isso acaba sendo desafiador para vocês, né? Assim, para da área, para ajudar uma empresa, como é que ela se adequa, por exemplo, uma empresa brasileira que vai contratar ou que tem um funcionário que vai morar em Portugal ou que vai contratar alguém fora do país? Precisa fazer um trabalho bem importante aí no preventivo, porque a empresa precisa ter políticas de transferência, política de mudança, porque, veja, tem a questão sindical, tem a questão médica, a questão de plano de saúde, de acidente de trabalho, tudo isso tem que ser bem olhado para a empresa no início. Então, a empresa precisa ter todas as regras ali postas, um regulamento interno, num código de conduta, tudo muito bem claro, para que fique claro todas as condições e principalmente para que aquela empresa ela consiga trazer isonomia para todos os empregados, que é tratar todos de forma igual. Então, realmente, neste caso, o trabalho preventivo, esse olhar antes é extremamente importante para a empresa acabe não se correndo e caindo numa cilada, num risco depois de ter um problema de equiparação ou algo que não foi bem definido no início e aí depois venha a ter um problema como, por exemplo, sei lá, questão de plano de saúde e aí um plano que a empresa oferece aqui talvez provavelmente o colaborador não vai conseguir usar no outro país, então ela tem que fechar com uma empresa de lá. Tem várias N nuances que precisam ser muito bem analisadas para que a empresa consiga fazer essa operacionalização, porque senão realmente ela vai incorrer em riscos bem importantes. Sim, e aí realmente tem que ter a ajuda de um profissional que é da área, que sabe o que está falando, né? Sim, Que possa ajudar. precisa sim, precisa, porque isso é sério. Isso é sério, assim, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho fiscaliza, o Ministério Público principalmente fiscaliza, eles ficam de olho, principalmente quando a empresa é maior, empresa grande, chama mais atenção. Então, é importante, sim, ela contar com um profissional que faça essa análise prévia para não incorrer aí num risco bem grande, inclusive reputacional também, né, Elaine? Ah, com certeza, com certeza. E assim, dada a complexidade, né, do tipo de negócio, como é que você hoje consegue divulgar o seu trabalho? Como é que você atrai os clientes para o seu escritório? Como é que funciona isso? Você usa Olha, Helene, eu acho Google, que Instagram? no primeiro momento eu ainda utilizo muito o offline, que é indicação, porque eu já sou conhecida, né, no mercado, estou na estrada há algum tempo. Eu utilizo também o BNI, que é a rede network fantástica para mim. O BNI é bem bacana, gera bastante resultado. Palestras eu faço em empresas, OAB, é muito interessante. E num segundo plano, agora eu estou também adentrando aqui nas redes sociais, na divulgação online, né, que é extremamente importante, que a gente sabe também da importância. E eu consigo, dessa forma, atingir. O online é muito bacana porque eu consigo, inclusive, atingir outros estados até. Eu acabei de fazer, enfim, conversar com uma empresa essa semana do Rio de Janeiro e nós vamos fazer a primeira reunião com eles
presencialmente, mas o trabalho em si, grande parte eu consigo fazer toda de forma online. Então, é isso. Aqui, para mim, também não tem fronteiras, inclusive. Eu posso atender empresa de qualquer estado. E isso, o online me ajuda bastante nessa divulgação. Legal. E aí, a questão do BNI, né? Você falou também do off. Como é que funciona esse trabalho de networking para você? Você falou que traz bastante resultado para você. Você consegue, assim, para quem não conhece, né? Dá uma visão do que é e por que você considera como importante. O BNI é sensacional. Desde o momento que eu decidi empreender e abrir o meu escritório, eu já entrei no BNI e o BNI me trouxe e traz hoje pelo menos 50% da minha carteira de clientes, porque é uma rede que dentro do BNI, no grupo que eu estou, não tem outro advogado trabalhista, então eu sou exclusiva, a cadeira é exclusiva, então os empresários acabam me contratando quando precisam e também me indicam. Isso é sensacional. Além do que, Elaine, nos outros grupos, o BNI de São Paulo e fora de São Paulo também, aliás, o BNI nós temos em vários países, eu faço parcerias com outros colegas, com contadores que são excelentes referências para mim e com advogados trabalhistas também. Porque como eu atuo bastante nessa parte de compliance trabalhista, nem todos os escritórios colegas que fazem o trabalhista, aquele mais contencioso, digamos assim, ou até mesmo a assessoria preventiva, que não se confunde com compliance, nós fazemos ali uma parceria. Então, para mim, o BNI, ele traz muitas possibilidades. Além daquele espírito givers gain que nós falamos, que nós referenciamos sem nada em troca, as parcerias, para mim, também são bem interessantes. E com advogados de outras áreas também. Muito bom. O BNI, assim, realmente ele te dá muitas oportunidades e também ensina muito, né? Exatamente, ensina muito. Eu digo que, na minha última apresentação, inclusive, eles perguntam, né, por que o BNI? Porque o BNI, com o BNI, eu deixei de ser uma advogada autônoma para ser uma empresária. Porque a plataforma de estudos que o BNI traz para a gente aprender, a cada podcast que você ouve, a cada curso que você assiste, você vai a cada vez mais aprendendo. É como se fosse uma super mentoria para você se tornar um empresário, um verdadeiro empreendedor dentro do teu negócio. Então, isso já é sensacional. E está ali à nossa disposição para a gente ver, assistir a qualquer momento, quando quiser e quantas vezes quiser também. Muito bom. E combate a solidão empresarial, né? Porque quando Sim. a gente decide empreender, é bem solitário, Sim. né? Ainda mais, dependendo de sua rede de contatos, né? Às vezes sua rede de contatos não tem muito empresário, não tem muito empreendedores ali. E aí é difícil, porque as pessoas não entendem o que você está passando. Então, no BNI, as pessoas... ali tem gente que já passou por várias vezes, por crise, por outras situações, que já viu aquele filme, e aí consegue te trazer muito... compartilhar, né? Esse compartilhar aí de experiências que acho que não tem preço, né? Exato. E, além disso, não é qualquer empresário que vai entrar no BNI. O BNI ele tem uma seleção para o empresário entrar. Tem que ser uma pessoa séria, a pessoa tem que ser comprometida, o empresário ele tem que estar alinhado com a cultura realmente do BNI. Então, quando você conhece uma pessoa que você sabe que ela é do BNI, por exemplo, você já tem aquele olhar de uma pessoa, uma empresa confiável, é uma empresa segura. Então, então tem esse apoio interno e, além de tudo isso, de toda essa parte profissional que traz, a gente faz muitos amigos. O BNI é uma rede incrível. Hoje eu tenho milhões de amigos, pessoas que confio, que são parceiros, que são amigos mesmo, que vêm do BNI. Então, é um mundo, assim, fantástico, fantástico. Eu estou no BNI há quase 3 anos e tenho amigos que estão desde a fundação, por exemplo, do meu grupo. Tem pessoas que estão... É sensacional, né? Pessoas sensacional. Assim... Há anos. Quanto tempo tem o seu grupo? O meu grupo tem 9 anos e a fundadora está lá até hoje. Hoje ela é VP. Muito legal. Conexão fez 12, 12 né? anos essa semana, né? Ontem. Foi ontem aniversário. Foi aniversário. Então, 12 muito legal, anos, vê? Né? E passamos por pandemia e tudo mais, né? Pois é.
Então isso é Firmes muito e fortes. legal. E o Beni passou super rápido, né? Se adaptou super rápido. Foi uma coisa Foi, impressionante. conseguiram assim. se adaptar muito rápido, assim, na pandemia. Imagina, Por conta da porque estrutura, né, que já e sempre tem. evento presencial. De repente, não pode evento presencial. Como é que faz? O pessoal foi super rápido, assim. Foi uma semana só que não teve reunião. É, E na outra semana a gente já estava no online. exatamente. Foi muito legal. A gente suspeita para falar. Bom, então, assim, falando sobre o Beni, vou pedir para você fazer o seu pitch. Olhando para aquela câmera, resumindo um pouco da nossa conversa aqui. E você pode fazer olhando para lá. Tá bom. Então, eu, como advogada trabalhista preventiva, peço empresas que queiram entender se elas estão ou não adequadas à legislação trabalhista. E nós conseguimos fazer isso através de um diagnóstico inicial de uma auditoria. Muito legal. É muito legal esse diagnóstico que você faz. Eu acho que é super... porque realmente as pessoas precisam pelo menos entender, né? O começo do compliance é isso, é a auditoria. Porque Esse a empresa diagnóstico. Exatamente, ela não consegue saber, assim, às vezes uma empresa, por exemplo, pequena, que está começando, ela acredita que o contador vai ajudá-la, então ela pede o contrato de trabalho para o contador. Não é a especialidade dele, né? Não é, e aí ele fica numa saia justa, coitado, porque ele quer atender, aí a empresa, às vezes, ela não consegue ter... realmente essa clareza de que um advogado, uma assessoria trabalhista vai ajudá-la e não é o contador, porque o contador ele vai conseguir fazer um contrato básico, mas o contrato de trabalho bem feito, voltado para a necessidade da empresa, ele já, assim, ajuda em minimizar, milhões de riscos. Sim. Porque tá ali posto, tá escrito, e enfim, e qualquer dúvida do dia a dia, como por exemplo, questões de atestado, questões de alguma indisciplina ali de funcionário, excesso de falta, qualquer dúvida dessas do dia a dia que as empresas têm, o departamento pessoal ali convive no dia a dia, às vezes elas acabam se socorrendo para o contador. E o coitado do contador tenta ali ajudar, mas sem conseguir. Então fica uma situação importante que as empresas entendam e consigam fazer essa separação, né? Para pedir realmente a parte contábil para o contador e a parte da assessoria trabalhista para o advogado trabalhista. Só pensar, se fosse a mesma coisa, as grandes empresas não iam ter 2 departamentos separados, né? A contabilidade, geralmente tem financeiro, tem a contabilidade, o tributário, aí tem o jurídico, né? Você tem setores separados. Exatamente, Né? Comercial. Todo comercial, enfim, recursos humanos. Marketing, né? Então, é aquilo, o contador é o contador, né? O tributarista, muitas vezes, é o contador, não. Às vezes o tributarista é outra também coisa. Não pode se porque confundir. pode ser um advogado tributarista, um contador tributarista, os dois ali. E o advogado também é outra coisa. Exatamente. E dentro do jurídico, geralmente, o jurídico de empresa ainda tem empresas que apoiam o jurídico da empresa, porque Sim, claro. Eles não sabem, não estão ali no dia a dia do direito, como um escritório de direito está. Porque o advogado interno, ele tem um papel muito mais do controle. Ele tem que controlar, ele tem que reportar principalmente números para a direção, para a presidência. O advogado interno, não. Ele está no dia a dia, bate na linha de frente mesmo, nos processos, nas consultas, fazendo pesquisa de consultoria e tudo mais. Porque o advogado interno, ele não tem tempo para executar essa tarefa. Então, é um trabalho feito a 4 mãos. O advogado interno faz o papel dele de reportar, de trazer os números e o advogado e principalmente fiscalizar também e cobrar do escritório externo que vai fazer todo o trabalho operacional da advocacia para dentro do departamento jurídico da empresa. Muito legal. Muito obrigada por ter aceito o convite. Assim, muita informação super importante. E me diz como é que as pessoas te encontram, né? A pessoa gostou do conteúdo, eu queria fazer o diagnóstico. Como é que eu faço? Obrigada, Elaine. Olha, eu tenho minhas redes sociais, né? Estou no Instagram, o meu arroba é @Katia Binotti Advogada. O meu site é o Binotti Silai Advogados também. Aí, em qualquer um desses 2 canais, é fácil me encontrar. Maravilha. Tá bom? Tá, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi uma honra bater esse papo com você. Obrigada. Eu que agradeço. Imagina. Bom, e você que ficou com a gente aqui até agora, espero que você tenha gostado. Então, se você é empresário e você viu ali, poxa, tem coisas, eu quero saber, será que eu estou realmente fazendo o que eu preciso? Então, já sabe qual é o caminho. Segue lá as redes sociais da Katia, entre em contato, conversa com eles que eles vão poder te ajudar, tá ok?
Então é isso, então lembra de curtir, lembra inclusive deixar o seu comentário, se você tiver alguma dúvida, a gente manda também para ela responder, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo. Até lá!